Nós vamos ler, não todo o capítulo, mas algumas partes centrais dessa narrativa. Então, a gente vai ler do verso 4 até o verso 30, dentro do capítulo 4 de João, obviamente, João 4, a partir do verso 4 até o 30, depois a gente vai ler do 39 ao 42. João, capítulo 4, a partir do verso 4. A palavra do Senhor diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Está falando do João aqui a respeito de Jesus. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos,
mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor Jesus, que privilégio nosso estarmos aqui hoje em mais um encontro com o Senhor. Que alegria a Tua presença manifestada nesse lugar. Que alegria poder ler a Tua palavra, poder cear da mesa do Senhor, poder falar com o Senhor confessando os nossos pecados, na certeza de que o Senhor nos perdoou. Que alegria cantar louvores ao Teu nome. Que alegria trazer os nossos filhos para ouvir a Tua palavra. Que alegria estarmos aqui, Senhor, na Tua presença. Que nessa noite, neste encontro, o Senhor Deus tenha um encontro pessoal com cada um de nós. Que esse encontro possa ir além daquilo que os nossos olhos podem ver ou perceber. Que esse encontro possa penetrar no mais profundo da nossa alma. Que esse encontro possa operar em nós a glória manifestada do Senhor, que renova, que perdoa, que regenera, que aceita e que envia. Que esse encontro sare as nossas feridas. Que esse encontro abra os nossos olhos. Que esse encontro nos leve a viver a vida que o Senhor tem para nós. No Teu nome nós oramos. Amém. Irmãos, existe um tipo de sede que um copo de água resolve. Mas existe outros tipos de sede que permanecem e permanecem e permanecem, mesmo depois que a gente já bebeu de muitas fontes pela vida. Muitas vezes, irmãos, é possível estarmos com a casa cheia, ao mesmo tempo que estamos com o coração vazio. Muitas vezes, irmãos, é possível estar cercado de pessoas e ao mesmo tempo nos sentirmos extremamente sozinhos. É possível alcançar aquilo que se desejou durante anos e depois que a conquista chega, também é possível perceber que aquela satisfação acabou durando muito pouco. Irmãos, a sede da alma, ela tem essa característica. Quanto mais nós tentamos saciá-la em fontes erradas, mais sedentos nós nos tornamos. É como o efeito que a água do mar provoca num náufrago. Na verdade, pessoas que muitas vezes ficam desoladas em alto mar, elas correm muito mais risco de morrerem por ingerir a água do mar do que por ficar sem beber água até o socorro chegar. Assim também muitas vezes é a nossa alma, quando bebemos de fontes erradas. Nós estamos nessa série, irmãos, que nós temos chamado de Encontros com Jesus. O objetivo aqui é pensarmos quando a graça encontra a nossa história. No primeiro encontro, no domingo passado, nós vimos aqui Jesus encontrando um homem chamado Natanael, um camarada extremamente desconfiado, escondido atrás dos seus preconceitos. Hoje pela manhã, no segundo encontro, o pastor Diego falou sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, um homem respeitado, mas um homem escondido atrás da sua religiosidade. Agora, irmãos, Jesus está aqui num terceiro encontro dessa série. Ele está se encontrando aqui com uma mulher samaritana, que nós não sabemos o nome. Foi assim que ela entrou para os anais da história da igreja, a mulher samaritana. Uma mulher marcada pelos seus fracassos afetivos, uma mulher desprezada socialmente, uma mulher, irmãos, cansada de procurar satisfação onde ela jamais poderia encontrar satisfação para sua alma. Interessante, irmãos, que João coloca os encontros de Nicodemos e da mulher samaritana lado a lado. Se você veio pela manhã, você percebeu que o texto que o pastor Diego leu está imediatamente anterior a esse. Se você não veio, basta olhar na sua Bíblia, a propósito, deixe ela aberta para você ir acompanhando a exposição.
Você vai perceber que o relato sobre Nicodemos está imediatamente no capítulo anterior. É proposital que o apóstolo João coloque essa narrativa da mulher samaritana logo depois da narrativa de Nicodemos. Chama atenção, irmãos, muito profundamente essas duas histórias, porque Nicodemos era homem. Aqui nós temos uma mulher, e na cultura judaica, no tempo de Jesus, nós sabemos o quanto isso era díspare. Nicodemos era judeu, essa mulher era samaritana. Nicodemos era um homem que tinha prestígio, essa mulher ela carregava vergonha na sua vida. Nicodemos possuía formação religiosa, mas essa mulher vivia uma condição moralmente irregular. Ele procurou Jesus durante a noite. E o texto nos mostra aqui, irmãos, que Jesus procura essa mulher no sol do meio-dia. Aos olhos da sociedade, eles estavam em extremos opostos. Um talvez lá no alto do pedestal, a outra talvez lá debaixo dos estrados dos pés das pessoas. Mas diante de Jesus, irmãos, ambos, Nicodemos e essa mulher, encontravam-se na mesma condição. E que condição é essa? Os dois precisavam da graça do Salvador Jesus. Os dois. A religião de Nicodemos não podia salvá-lo. Os relacionamentos dessa mulher não podiam satisfazê-la. O texto diz aqui, irmãos, que Jesus está viajando da Judéia para a Galileia. E João, ele registra que era necessário Jesus atravessar uma província de um povo que fazia divisa com os judeus, os samaritanos, uma província de Samaria. O verso 4 diz isso. E por favor, pode ir acompanhando aí na sua Bíblia. Obviamente, pela geografia dessa época, nós sabemos que haviam outras rotas possíveis. Era possível Jesus ir por outro caminho da Judéia para a Galileia sem sequer passar por Samaria. Porque muitas vezes, em muitas épocas da história, era até proibido que isso acontecesse pela inimizade que eles tinham. Mas essa necessidade aqui, irmãos, ela parece ser muito mais do que uma necessidade geográfica, o caminho que Jesus vai tomar. A Bíblia mostra que havia naquele lugar uma mulher que não estava procurando Jesus, mas a quem Jesus decidiu procurar. Esse encontro aqui, ele não é casual, ele é intencional. O texto diz aqui, se você puder ir acompanhando, que Jesus estava cansado da viagem. Diz que ele se assentou junto ao poço de Jacó por volta do meio-dia. Bom, nós estamos na época do calor, em tese, né? Frio foi embora, então nós estamos aí ainda nessa época de seca. E eu sei que você sair na rua, nesse clima de Goiânia, ao meio-dia, principalmente se você estiver ficando um pouco calvo, assim como eu, é doído. Agora você imagine fazer isso em Israel. Um clima desértico, um sol escaldante. Jesus chega ali e senta ali naquela hora, e diz que naquela hora que Jesus chega e senta, os discípulos foram para a cidade comprar alimento, chega ali uma mulher para buscar água. Isso aqui chama atenção, irmãos, porque era um horário incomum. Ou as mulheres buscavam água logo de manhãzinha, ou elas faziam isso no final do dia, quando o sol já estava mais frio, mais fresco, o clima. Mas tem um forte calor, é meio-dia, e aquela mulher chega ali. E por que essa mulher vai buscar água nessa hora? Ora, talvez ela quisesse evitar os olhares das outras mulheres. Talvez, irmãos, ela quisesse evitar os cochichos ou as perguntas das outras mulheres da cidade. A gente, na verdade, não pode afirmar aqui com certeza absoluta, mas essa história ela nos permite imaginar por que aquela mulher preferia buscar água sozinha, porque as mulheres também faziam isso juntas. Ela vai sozinha e ela vai no sol do meio-dia. A Bíblia diz aqui, irmãos, que ela chegou carregando um pote, um vaso, um cântaro. Mas o texto vai nos mostrar que ela vai voltar para casa levando da água vida, da água viva, a água da vida. Então, esse texto ele é muito profundo. E a ideia central aqui é a seguinte, eu queria que você prestasse atenção.
O texto nos ensina, irmãos, que somente Jesus pode satisfazer a sede mais profunda da nossa alma. Somente Jesus pode satisfazer a sede mais profunda da nossa alma, porque somente Jesus nos conhece completamente, nos confronta amorosamente dos nossos falsos deuses e nos concede vida eterna. Só Jesus pode fazer isso. Então, nesse encontro junto ao poço, a gente aprende como que a graça de Cristo alcança e transforma uma alma sedenta. Essa é a pergunta que nós vamos fazer a partir de agora. Como que a graça de Cristo alcança e transforma uma alma sedenta? Como? Dos versos 4 ao 9, a gente vê a primeira parte desse processo. O texto nos diz que Jesus procura aqueles que os outros evitam. É por isso que a graça de Jesus alcança, porque Ele procura aqueles que os outros evitam. O texto segue aqui, irmãos, se você perceber, quem começa a conversa é Jesus. E ele começa com uma simples frase, ele diz assim: dá-me de beber. Dá-me de beber. A reação dessa mulher, irmãos, revela como que esse pedido que Jesus faz é algo surpreendente para aquele momento e para aquela cultura. Porque imediatamente no verso 9 ela fala assim, ela pergunta na verdade: como que, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Entre os judeus e os samaritanos, irmãos, havia séculos de ressentimento religioso, divisão étnica e divisão política. Os judeus na verdade os samaritanos é parte dos judeus do Antigo Testamento, ou parte do povo de Israel, das 12 tribos do Antigo Testamento que se perderam, que se desviaram da verdade de Deus, se afastaram dos caminhos do Senhor, que se prostituiu com outros deuses, que se afastou da verdade bíblica. Então os judeus consideravam os samaritanos um povo impuro, e consideravam a religião dos samaritanos uma religião corrompida, porque misturou a religião de Israel com a religião de outros povos, de outros deuses. Além disso, irmãos, outra coisa que chama a atenção, que um professor judeu, um mestre judeu, não costumava conversar publicamente com uma mulher desconhecida. Nesse contexto social, a mulher tinha um papel muito pífio na sociedade. Sim, era uma sociedade patriarcal, onde as mulheres eram ignoradas, muitas vezes eram tidas somente como procriadoras, posse ou do pai ou do marido. Então um mestre, um homem conhecido, um professor, não podia conversar com uma mulher, para ele era sinônimo de humilhação fazer isso. Na verdade é o ministério de Jesus que vai reposicionar a mulher no seu devido lugar, lugar de respeito, lugar de honra, de consideração. A gente vê ele fazendo isso aqui. Irmãos, quando os discípulos retornam àquele lugar, diz o texto que eles ficaram admirados, porque Jesus estava falando com ela. Lá no verso 27, fala isso, lá na frente. Então havia diversas barreiras entre os dois. Jesus era judeu, ela era samaritana. Ele era homem, ela era mulher. Ele era reconhecido como um mestre, um professor, ela carregava uma história moralmente comprometida. Mas, irmãos, nenhuma dessas barreiras foi suficiente para impedir que Jesus se aproximasse daquela mulher. A mulher havia aprendido a conviver com a rejeição. Ela já estava andando sozinha, longe dos outros, distante dos outros, em horário diferente dos outros. Talvez ela tivesse acostumada a ser reduzida àquilo que ela viveu no passado. Talvez o passado dela era a identidade social dela. Mas Jesus, irmãos, não vai tratar essa mulher como um problema. Ele não aborda essa mulher como um escândalo. Ele não fala com essa mulher como se ela fosse um caso perdido. A narrativa mostra aqui que Jesus chega para ela, dirige a palavra, ouve as suas perguntas e ele vai conduzindo pacientemente essa conversa.
Meus irmãos, é assim que a graça age. A graça não espera que o pecador encontre sozinho o caminho de volta. A graça vai ao encontro do pecador. Antes que aquela mulher pedisse água viva, o que vai acontecer no final dessa conversa? Antes que ela pedisse, Jesus já estava ali junto ao poço esperando ela. Antes que ela percebesse a necessidade dela, Cristo já conhecia a história dela. Essa mulher, irmãos, ela vai buscar água, mas por trás das circunstâncias comuns daquele dia, mais um dia como outro qualquer, o bom pastor estava ali procurando a ovelha perdida. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é muito significativo e profundo. O texto nos ensina que a graça de Deus chega a lugares onde a reputação religiosa jamais pisaria. Isso não significa que Jesus ele era indiferente aos pecados daquela mulher. Não é disso que se trata. Ele, por exemplo, não aprovou aqui as escolhas que ela tinha feito. Ele não fingiu que a situação dela estava correta atualmente. Mas antes que Jesus confronte o coração daquela mulher, ele se aproxima daquela mulher. A verdade de Jesus, irmãos, é muito significativa nesse texto, porque ela anda junto com a graça de Jesus. Graça e verdade no reino de Deus nunca são inimigas. A verdade de Jesus não é cruel e a graça de Jesus não é conivente. E é isso que nós encontramos aqui nessa abordagem. Meus irmãos, a gente aprende aqui que nenhuma história é vergonhosa demais quando a graça de Cristo nos alcança. Nenhum passado é condenatório demais quando a graça do Senhor se faz presente nas nossas vidas. Nenhum passado é tão escuro que o Senhor não possa entrar dentro dele. Esse texto ensina, irmãos, que ninguém deve ser considerado tão distante da salvação que a igreja tenha o direito de desistir dessa pessoa, por conta do seu passado, da sua vida, das suas escolhas. Ninguém deve ser considerado inalcançável pela graça do Senhor Jesus. Que talvez você esteja se escondendo. Talvez você esteja se escondendo por causa de algo que você fez. Talvez ao pensar nesse assunto ou lembrar-se dessa história, você esteja se escondendo por algo que fizeram contra você. E é esse mesmo o papel do acusador, ele tenta apontar, ele tenta mostrar os seus erros, as suas falhas, o seu pecado. Talvez você imagine que se as pessoas conhecessem a história da sua vida, ninguém nunca mais iria conversar com você, talvez as pessoas iriam afastar-se de você. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Jesus dessa história é o mesmo Jesus que conhece a história da sua vida. Nenhum minuto da sua vida passou despercebido aos olhos desse Jesus. Ele é Deus e Ele conhece todas as coisas. Mas tem um detalhe. Ainda assim, Ele aproxima-se de você. Mesmo sabendo quem eu sou, quem você é, mesmo conhecendo a nossa vida e a nossa história, hoje mesmo, por exemplo, Ele está aqui nesse lugar, perto de você. Então deixa eu te falar uma coisa. Para de fugir. Para de se esconder. Para de se preocupar com o julgamento das pessoas, com a opinião das pessoas. Ele veio aqui hoje e Ele está tendo um encontro aqui com muita gente que talvez esteja correndo dele já há algum tempo. Do reino dele, da igreja dele, da vida que Ele tem para você.
Por outro lado, irmãos, nós como igreja, nós precisamos perguntar: de quem que nós temos mantido distância porque nós achamos que é pecador demais para nós? Na vizinhança, no trabalho, na faculdade, na escola, na família. Porque se a graça de Cristo atravessou barreiras para chegar até mim, até você, meu irmão e minha irmã, nós não podemos construir novas barreiras para impedir que a graça aproxime-se outros de Cristo também. Não há vida que a graça de Cristo não possa transformar. Quem é que talvez você esteja evitando porque você considera que é muito pecador para você estar perto desse alguém? O caminho que Jesus faz não é de sair de perto dessa mulher, é de alcançar a sua alma com o seu perdão e a sua graça. É isso que nós devemos fazer, como boca, mãos e pés de Cristo nessa geração. Então a graça de Cristo, irmãos, alcança e transforma uma alma sedenta, porque Jesus procura aqueles que outros evitam. Mas em segundo lugar, esse texto nos mostra que Jesus ele revela os falsos poços nos quais nós tentamos matar a nossa sede. A gente vai ver essa verdade do verso 10 até o verso 18, mas eu quero focar aqui no verso 10, porque Jesus responde assim para aquela mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Na linguagem cotidiana, na época de Jesus, irmãos, água viva, ela pode significar uma água corrente, sabe? Uma água que brota, uma água que mina, não uma água parada de poço. Água viva no sentido de uma água que corre, uma água corrente, de uma nascente, de um riacho, de um regato. Por isso essa mulher, ela olha para o poço, ela observa que Jesus não tinha recipiente para retirar a água, mas ele estava falando de uma realidade espiritual. Ele estava falando de uma realidade espiritual, irmãos, porque no Antigo Testamento o próprio Senhor é apresentado lá em Jeremias 2,13 como um manancial de águas vivas. Essa é uma figura, uma metáfora muito recorrente no Antigo Testamento para falar o que Deus significa na vida de um homem. Então Jesus ele não estava apenas oferecendo algo vindo de Deus, ele estava oferecendo aquilo que somente Deus pode dar. Ora, e o que somente Deus pode dar? Somente Deus pode dar vida para uma alma que está ressequida pelo pecado. A água desse poço, meus irmãos, poderia satisfazer aquela mulher por algumas horas, mas a água que Cristo tinha para aquela mulher se tornaria dentro de quem a recebesse, como ele diz no verso 14, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso, no verso 15, a mulher imediatamente pede para Jesus: Senhor, dá-me dessa água. Eu quero. Então Jesus diz algo para ela aqui, irmãos, que parece uma mudança repentina de assunto. Quando ela pede da água, do nada, aparentemente, Jesus fala para ela assim: então vai lá, chama o seu marido e vem cá. Não, Jesus não está mudando de assunto. Ele está apenas apontando para o poço no qual aquela mulher estava tentando matar a sede da sua alma. E aí ela responde: eu não tenho marido. E aí Jesus declara para ela, verso 17 e verso 18: você falou bem, não tem marido, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora você tem não é o seu marido. Irmãos, a gente não sabe todos os detalhes da história dessa mulher. A gente sabe que alguns casamentos podem ter terminado pela morte do marido, outros talvez por divórcio, outros talvez por abandono, a gente não sabe. Mas nós, e ao mesmo tempo também, nós não devemos preencher o silêncio do texto com acusações que o próprio texto não faz sobre essa mulher. A gente não sabe por que ela já tinha tido 5 maridos. Se todos morreram, se largaram dela, a história não conta. Mas nós sabemos que a vida afetiva dessa mulher estava profundamente quebrada.
e que o relacionamento atual dessa mulher contrariava também a vontade de Deus. Então ela havia procurado nos homens aquilo que nenhum ser humano podia dar para ela. Talvez, irmãos, cada relacionamento tivesse começado com a esperança no coração daquela mulher de que finalmente agora a minha solidão vai terminar. Finalmente agora eu encontrei contentamento. Finalmente agora eu tenho satisfação. Mas 5 casamentos haviam passado. Um 6º relacionamento estava em curso. E essa mulher permanecia como? Com sede. Com sede. Então Jesus ele vai tocar exatamente, irmãos, na região que ela tentava esconder. Jesus faz isso não para humilhar, mas Jesus faz isso para libertar aquela mulher. A gente sabe que um médico fiel, ele não trata apenas o sintoma, ele vai tratar a causa da doença, da enfermidade. Então Cristo, ele não apenas quer aliviar a nossa dor momentânea, ele quer expor aquilo que está adoecendo a nossa alma. E é isso que ele faz com essa mulher. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, você e eu, possuímos nossos próprios poços de satisfação existenciais. Alguns tentam encontrar a vida nos relacionamentos. E alguns começam cedo nessa carreira. De namoro em namoro, relacionamento em relacionamento. Outros vão tentar encontrar a vida, satisfação na carreira profissional, acadêmica. Outros tentam encontrar isso no dinheiro. Outros tantos na aparência do corpo. Alguns outros no reconhecimento, na glória. Tantos no prazer. Algumas pessoas nos próprios filhos, outros na necessidade de aprovação das pessoas. Sabe de uma coisa, irmãos? Até coisas boas se tornam falsos deuses quando a gente espera que essas coisas façam por nós aquilo que somente Cristo pode fazer na nossa vida. Tem gente tentando encontrar redenção em todas essas coisas, alegando que não estão caminhando com Cristo, lendo a Bíblia, orando, tendo satisfação em Cristo, porque não estão tendo tempo, porque estão buscando satisfação em todas essas coisas. Coisas boas, legítimas, mas que estão no local errado, com prioridade errada. O problema dos falsos poços, irmãos, é que nós sempre vamos precisar voltar a eles. Aquela aprovação de ontem, aquele elogio de ontem, já não vai satisfazer mais o nosso coração hoje. Aquela conquista de hoje vai ser insuficiente amanhã. Por quê? Porque o prazer passa, porque os elogios cessam, porque a beleza envelhece, porque o dinheiro muda de mãos, porque as pessoas nos decepcionam. E o ponto central, irmãos, é que quando nós transformamos uma bênção na fonte que nós queremos beber para saciar a nossa vida, essa bênção deixa de ser dádiva para se tornar um senhor sobre as nossas vidas. Então o ponto aqui é que a sede da alma não é provocada simplesmente pela falta de alguma coisa desse mundo. A sede recorrente das nossas almas, meus irmãos, existe porque nós fomos criados para Deus. Entenda isso. A sede da sua alma existe porque você foi criado, você foi criada para Deus. E enquanto Deus não ocupar o centro da nossa vida, nós vamos continuar pedindo às criaturas o que somente o Criador pode nos oferecer. É isso que esse encontro nos revela. Porque, em última instância, cada um de nós temos um pouquinho da história dessa mulher ao nos encontrarmos hoje aqui com Jesus. Então, nessa noite, o Senhor nos pergunta: qual que tem sido o seu poço? Onde é que você tem ido matar a sua sede? O que é que você acredita que precisa possuir na vida para finalmente se sentir satisfeito, completo?
O que se for retirado da sua vida, vai fazer você pensar que a sua vida perdeu o sentido, que agora acabou? As nossas respostas, irmãos, talvez revelem onde é que nós temos tentado matar a nossa sede. São boas perguntas que nos ajudam a identificar onde é que estão os nossos postos. Cristo, Ele não expõe os nossos falsos deuses para nos deixar vazios. Ele expõe porque deseja nos dar algo infinitamente melhor. Cristo quer nos dar dele mesmo para as nossas vidas. Então a graça de Cristo alcança e transforma uma alma sedenta, porque Jesus procura aqueles que os outros evitam, porque Jesus revela os falsos poços nos quais nós tentamos matar a nossa sede. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a graça de Cristo alcança e transforma uma alma sedenta, porque Jesus transforma pecadores sedentos em adoradores e testemunhas. A partir do verso 19, a narrativa começa a apontar para essa verdade. Percebendo então que essa mulher estava diante de um profeta, ela vai perguntar sobre o lugar correto de adoração. Ela vai perguntar, olha, qual que é o local correto de adorar? O Monte Gerizim dos samaritanos ou a cidade de Jerusalém dos judeus? Essa pergunta, irmãos, ela pode ter sido uma tentativa, talvez, de desviar a conversa da sua vida pessoal. É uma mulher que está esgotada com o seu passado, com a sua situação. Jesus toca no assunto do marido, ela começa a falar agora, olha, você conhece minha vida, então você é profeta. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E ela já vira para outra direção. Mas essa pergunta também expressava uma controvérsia religiosa real. E aí Jesus, no meio desse texto, vai responder que estava chegando a hora em que a verdadeira adoração não ficaria restrita num monte ou numa cidade. No verso 23 ele diz isso. Os verdadeiros adoradores, você pode ler comigo aí? Verso 23? 1, 2, 3. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Entenda, irmãos, que Jesus não ensinou que qualquer forma de adoração é aceitável. Não é isso que ele está fazendo aqui. Ele está declarando no texto que a salvação vinha dos judeus, porque o Messias prometido viria da história de Israel. Mas a novidade estava em que o acesso a Deus não dependeria mais de um templo, de um lugar, de uma cidade, de um monte, de uma localização geográfica. Porque por meio do próprio Cristo, pecadores de todas as nações poderiam agora aproximar-se do Pai, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, adorar em espírito e em verdade é adorar pela ação do Espírito, em conformidade com a verdade revelada na palavra, revelada em Jesus. Não é apenas sentir uma emoção, um arrepio, não é apenas chorar, não é apenas conhecer conceitos teológicos, é responder a Deus. Amanhã, inclusive, com uma vida inteira de obediência mediante o Filho, no poder do Espírito, é render a sua vida ao governo de Cristo, a sua vontade à vontade de Cristo. Isso é adorar em espírito e em verdade. E aí no verso 25 a mulher declara, eu sei que há de vir o Messias. Então no 26 Jesus responde, estou aqui, sou eu que falo contigo. Irmãos, olha só a progressão do texto. Aquele que começa pedindo água, agora se revela como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Rei prometido. Aquele homem cansado junto ao poço, é o Salvador do mundo. A reação dessa mulher foi imediata. O texto diz que ela deixa ali a sua vasilha, ela volta para a cidade e ela começa a dizer para as pessoas, venham comigo e venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Chama atenção a atitude dela, irmãos, porque ela deixa a vasilha. Ela foi buscar água, ela tem uma vasilha, ela larga lá. E por que ela larga a vasilha?
porque agora ela tem a fonte. Diz que ela voltou para a cidade, olha só, uma mulher que estava evitando a cidade, evitando pessoas, agora ela volta lá para não mais ser definida pelos olhares e julgamentos daquelas pessoas ali. Uma mulher escondida se torna agora uma testemunha pública que diz a plenos pulmões. Aquela que chega ali no poço sozinha, agora ela traz uma cidade inteira para conhecer Jesus. Que maravilha, irmãos. O testemunho dessa mulher não é algo sofisticado, elaborado. Ela não tinha todas as respostas, mas ela apenas contou o que Cristo fizera na vida dela. Ele tem dito tudo que eu tenho feito. E aí ela fala assim: venham e vejam. Lembra o que Filipe falou para Natanael? Quando Natanael fala assim: por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O que Filipe falou? Venham e vejam. Meus irmãos, muitos samaritanos, eles creram por causa do testemunho da mulher, mas diz que eles vieram até Jesus e depois de ouvirem pessoalmente Jesus, no verso 42 eles dizem: nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ora, irmãos, quem bebe da água da vida não consegue guardar a fonte apenas para si. Vai dizer a plenos pulmões: vem e vê. Irmãos, esse bloco ensina que o Evangelho, ele não apaga a nossa história. Cristo não faz uma regressão, não é a maquininha do MIB que faz sumir a sua memória. Ele não vai apagar o seu passado. Mas esse texto nos mostra que o Evangelho muda o significado das nossas histórias. Aquilo que antes servia para nossa vergonha, irmãos, pode se tornar testemunho da graça e da misericórdia de Deus. E talvez seja isso que você precisa entender nessa noite. Cristo veio não para você esquecer o seu passado, mas para que você entenda que o seu passado em Cristo tem um novo significado. Tem um novo propósito. O texto também nos ensina que a gente não precisa conhecer todas as respostas para falar de Cristo. Eu não falo de Jesus porque eu não sei tudo, eu não falo de Jesus porque talvez me faça uma pergunta e eu não sei responder. A gente acabou de ver mais uma vez que o que a gente tem que fazer, irmãos, é contar com simplicidade quem eu era, como que Jesus me encontrou e o que a graça dele está fazendo na minha vida. Esses são os 3 momentos do meu testemunho. É como o cego que foi curado. Olha, eu não sei se ele é o Messias, se ele não é. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Louvado seja o nome do Senhor. A evangelização começa, irmãos, quando uma pessoa alcançada fala para outra: eu estou me encontrando com o Salvador do mundo. Mas isso, mas aquilo. Vem e vê. Irmãos, essa história, ela começa com um diálogo de Jesus com essa mulher, quando Jesus está dizendo assim: dá-me de beber. Mais tarde, nesse mesmo evangelho, o evangelho de João, Jesus voltaria a sentir sede, lá no capítulo 19, quando ele está pregado numa cruz, ele vai dizer para as pessoas que estavam ali: tenho sede. Junto ao poço, essa sede, irmãos, era física. Mas naquela cruz, ele experimentava também o juízo que os meus pecados e os seus pecados mereciam. Irmãos, aquele que é a fonte da água viva, entrou na secura da condenação por causa dos nossos pecados. O Filho amado de Deus suportou o abandono, suportou a vergonha, suportou a morte, para que pecadores como você e eu fôssemos recebidos na presença do Pai. Meus irmãos, Jesus teve sede para que nós pudéssemos beber. Esse evangelho nos mostra que Jesus foi ferido para que nós fôssemos curados.
A palavra nos apresenta, irmãos, que Jesus foi condenado para que você e eu fôssemos perdoados, que o Filho de Deus morreu para que você e eu tivesse vida. Talvez você tenha chegado aqui hoje carregando o seu cântaro, o seu vaso. E talvez nesse vaso estão aí as suas tentativas de encontrar satisfação. Talvez nesse vaso estão aí os seus relacionamentos quebrados. Talvez nesse vaso estão aí as suas culpas escondidas, ou quem sabe a sua esperança de que alguma coisa finalmente venha preencher o vazio da sua vida. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nessa noite o Senhor renova o seu convite para nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João, capítulo 7, verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, Jesus não quer que a gente finja que a sede não existe. Não é preciso esconder a sua história de Jesus, porque Ele já conhece. O que esse texto nos encoraja a fazer, irmãos, é confessar os nossos pecados, é abandonar os falsos poços da nossa existência e é receber pela fé o dom de Deus em Cristo Jesus, a nossa salvação e a nossa vida eterna. Cristo, Ele já está junto ao poço. Nesse encontro, a graça dele já veio sobre as nossas vidas nessa noite, irmãos. E aquele que conhece tudo quanto você tem feito, hoje te oferece uma água que vai satisfazer a sua sede.